Oi, gente! Hoje eu separei uma lista com os 5 itens de fotografia que não poderiam faltar na minha viagem pelo Brasil. Se você é novo por aqui, eu sou o Nando, eu tô viajando pelo Brasil já fazem mais de 6 meses, eu e a Nina, minha cachorra. Eu sou fotógrafo, filmmaker e tenho produzido vários conteúdos em relação à minha viagem. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Número 1. O primeiro item é uma câmera. A câmera que eu escolhi para utilizar durante a minha viagem é uma Sony A7 IV. Eu trabalho com fotografia há mais de 10 anos e eu já utilizei Nikon, eu já utilizei Canon, eu já utilizei Panasonic, mas sinceramente eu me encontrei utilizando as câmeras da Sony. Eu acho que elas têm um excelente custo-benefício, são câmeras muito versáteis, então acho que esse é o primeiro motivo para eu ter escolhido ela. A Sony A7 IV, que é essa câmera que eu tô filmando aqui agora, foi lançada em outubro de 2021, pelo valor mais ou menos de $2.000, que foi o valor que eu paguei. Mas hoje, pesquisando na internet, o valor dela subiu para $2.500 no exterior, e aqui no Brasil ela pode ser encontrada pela faixa dos R$15 mil. Eu acho que a principal característica dela para mim é o fato de ser uma câmera muito versátil, tanto para foto quanto para vídeo. A ideia desse vídeo não é entrar em muitos detalhes de especificações técnicas, mas é válido comentar que ela é uma câmera que grava em 4K em 10 bits, que faz com que a gente consiga fazer um tratamento de cor mais intenso nas nossas imagens. Esse 4K 10 bits combinado com um sensor full frame, que é o sensor dessa câmera, nos permite também fazer imagens com uma qualidade muito alta. Para você que está assistindo, eu não sei se você já utilizou câmera full frame ou se você utiliza a câmera APS-C, que é o sensor um pouco menor, a cropada, né, por exemplo. O fato de ser um sensor full frame faz com que a gente consiga captar imagens muito bonitas. Eu sinceramente gosto muito desse formato. Nesse momento aqui agora eu tô filmando em 24mm, em 2.8, e mesmo sendo em uma abertura 2.8, a profundidade de campo fica muito bonita. Comparando o sensor full frame com o sensor APS-C, a cropada, por exemplo, o sensor maior faz com que a nossa profundidade de campo ela fique ainda mais reduzida. Então, essa abertura aqui de 2.8 em 24mm, no sensor full frame, se a gente fosse comparar com o sensor cropado em 24mm, essa profundidade de campo que vocês estão vendo aqui agora, ela seria diferente, ela não teria um desfoque tão bonito ali atrás. Além da resolução 4K em 10 bits e o sensor full frame, essa câmera também filma o 4K em 60 quadros, o que permite que a gente faça um slow motion bem bonito e sem perder resolução. E quando a gente reduz a resolução nessa câmera para 1080, a gente consegue também atingir os 120 quadros de slow motion, o que faz também com que a gente consiga ter uma imagem com bastante slow, sem perder tanta qualidade. Eu utilizo bem pouco os 120 quadros, mas mesmo quando eu utilizo, não fica tão aparente assim que a gente não tá filmando em 4K. Eu gosto muito da qualidade dela e é super utilizável. Um último ponto sobre essa Sony A7 IV é que a estabilização de imagem dela é muito boa, ainda mais combinado com uma lente nativa da Sony, a gente consegue filmar praticamente tudo com a câmera na mão, e isso me traz uma possibilidade muito grande de simplesmente levar a câmera na mochilinha ali com uma lente e conseguir fazer cenas muito bonitas numa praia ou em algum lugar mais aberto, algum evento e tudo mais, sem ter que chamar tanta atenção com uma câmera tão grande e tão robusta. E pra finalizar esse ponto, eu acho que é super válido comentar que, independente da câmera que vocês estiverem utilizando, com certeza a maneira com que a gente utiliza a câmera e o domínio que a gente tem sobre o equipamento, é isso sim que vai fazer com que a gente consiga imagens bonitas, é isso que vai nos fazer ter um bom enquadramento e uma boa textura, uma boa imagem. E agora vamos para o segundo item da minha listinha. Número 2. Tripé. O tripé é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir captar vários tipos de imagens. Quando eu comecei a minha viagem, eu saí de casa com 2 tripés. Eu tenho um tripé que é um pouco menorzinho e mais leve e mais fácil de carregar para os lugares, e eu tenho um outro tripé que é mais robusto e mais pesado, que eu utilizo para as gravações um pouco mais profissionais. O modelo do tripé menor que eu tenho é o PhotoPro X Aircross 3 de fibra de carbono. Esse tripé eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas ele foi em torno de R$800 e eu comprei no AliExpress, há um ano mais ou menos atrás. Eu adquiri esse tripé porque ele é um tripé muito leve, muito pequeno, compacto, e ele é de fibra de carbono, então ele é muito leve. Esse tripé é o tripé que eu utilizo sempre que eu preciso fazer alguma captação onde eu vou caminhar bastante. Por exemplo, eu vou até o fim de uma praia e quero fazer uma imagem lá, e inclusive eu consigo pendurar ele na minha mochila, ali com o fecho lateral, e vou ter uma opção de câmera parada com um equipamento muito mais leve e muito mais fácil de carregar. O outro tripé mais robusto e maior que eu tenho é um Milibu. É um tripé que eu comprei também no AliExpress já faz um tempo. Eu paguei em torno de R$1.600. Eu acho que a grande diferença desse tripé mais robusto pro mais simples é que o tripé robusto, ele só tem uma trava em cada perna. Então ele fica muito mais ágil, muito mais fácil pra gente conseguir posicionar e encontrar o enquadramento que a gente quer filmar. Enquanto no tripézinho menor, mais compacto, é necessário que a gente abra todas as pernas, a gente abra todas as seções de cada uma das pernas, são 3
sessões em cada perna, e isso faz com que a gente leve mais tempo pra conseguir preparar o tripé pra começar a gravar. Apesar de viajar com 2 tripés de tamanhos diferentes, eu não utilizo eles o tempo inteiro, eu não utilizo eles em todas as gravações, mas eu venho utilizando muito o tripé pra fazer todo tipo de depoimento que eu gravo, né? Eu sempre levo o tripé, eu sempre monto, eu sempre preparo ali o momento da entrevista pra captar com a pessoa. E quando eu chego com um tripé também mais robusto e mais pesado, querendo ou não, dá um ar um pouco mais profissional pra aquilo que a gente tá fazendo. O que por um lado é bom, mas por um lado é ruim. Apesar de ter uma cara mais profissional quando você chega no lugar pra filmar e tudo mais, é um equipamento que chama mais atenção. Se a pessoa vê um tripézão desse tamanho, meu Deus, já pensa que tá acontecendo um filme, aquela coisa. Nesse sentido é um pouco ruim, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta muito boa. E esse tripé Milibu, ele tem essa manopla central que permite que eu consiga colocar a câmera no ângulo exato que eu quero. Se você tá interessado nesse tripé mais robusto, eu já fiz um vídeo mais longo aqui no canal falando somente sobre ele, sobre todas as especificações técnicas dele, que você pode clicar aqui no card superior. Um detalhe fundamental é que eu instalei no tripé pequeno um Quick Release Plate da Manfrotto. Então, com a mesma sapata que eu coloco na câmera, eu consigo colocar no tripé robusto e eu consigo colocar no tripé menor também. Além disso, eu tenho um estabilizador de imagem também, que é um HD 2000 mais antigo, e eu coloquei o mesmo sistema de Quick Release nesse estabilizador. Então, eu consigo trocar a câmera do tripé pro estabilizador ou pro tripé pequenininho com facilidade, com agilidade. E agora vamos para o número 3, um microfone de lapela. O microfone de lapela que eu investi pra trazer pra minha viagem foi o DJI Mic, que é esse microfonezinho aqui que eu tô gravando com vocês. Esse kit de lapelas da DJI Mic me surpreende a cada dia, é um equipamento muito bom, muito confiável. Eu gosto muito do fato dele ser super compacto e ele tem uma qualidade de som muito boa, pro que eu faço, pelo menos. Ele vem nessa caixinha super resistente e vem 2 lapelas e um receptor. Então o receptor a gente vai colocar na nossa câmera, claro, e a gente tem 2 opções de lapela, então se a gente quiser gravar 2 pessoas ao mesmo tempo. O fato de ter 2 lapelas e caso eu tenha algum problema com um deles ou falte bateria ou alguma coisa assim, eu já tenho a outra pra garantir o áudio da minha gravação. Hoje já existem várias opções no mercado de outras marcas, da Holy Land, enfim. Eu utilizei poucas vezes as 2 lapelas ao mesmo tempo, mas eu acho sempre bom ter essa opção como um backup. Então caso uma das lapelas fique sem bateria, eu consigo utilizar o outro. Esse DJI Mic eu tenho a versão 1 e no exterior ele tá custando $250 e aqui no Brasil ele pode ser encontrado pelo valor de R$2.300 mais ou menos no Mercado Livre. Eu sei que não é um valor muito barato, mas sinceramente é um equipamento muito bom, de muita qualidade, e eu não trocaria por nada. A DJI lançou recentemente o DJI Mic 2, mas eu não utilizei ainda, e por enquanto eu tô super bem com esse primeiro modelo, então não vejo necessidade de fazer o upgrade. Além do transmissor e das 2 lapelas, ele vem com alguns acessórios, alguns cabos, e eu gosto muito desse Dead Cat, que é esse pequeno negocinho que tá aqui em cima do meu microfone, ele encaixa, eu vou até tirar aqui pra vocês verem, ó, tirei ele agora pra vocês verem o áudio como tá, e vou recolocar, ele simplesmente encaixa aqui e eu consigo reposicionar ele. Esse acessório aqui é muito bom, especialmente pra mim que tô gravando sempre na rua, eu sempre gravo algum depoimento ou alguém falando na rua, numa praia, e sempre tem muito vento, então essa lapelinha, ela é muito pequena e eu consigo tirar um áudio muito legal dela, por isso que eu gosto muito. Além disso, dentro do DaVinci, que é o software que eu utilizo de edição, eu tenho a versão paga do DaVinci, que é a versão Studio, e lá na aba Fairlight, na aba de áudio, existe uma ferramenta chamada Voice Isolation. E basicamente o que o programa faz é, a partir de uma inteligência artificial, ele entende a minha voz, ele entende o áudio que está sendo gravado nesse microfone, e ele consegue processar um áudio sem ruído, e isso ajuda muito. Eu já passei por várias situações onde eu tava gravando uma pessoa e tinha muito barulho externo, e a combinação dessa lapelinha com o Voice Isolation do DaVinci é simplesmente incrível. Cara, o mergulho pra mim é tudo, assim, é qualidade de vida, é meio que uma terapia pra mim. Quando eu caio na água, desligo, disjuntor do problema, os problemas ficam todos aqui fora, e aí você entra naquele silêncio quase que absoluto dentro d'água, e quase que um estado meditativo, sabe? E vamos para o próximo item que não poderia faltar na minha viagem, número 4, uma lente zoom. Eu investi em uma Sony 1635 f2.8, é uma lente nativa da Sony, é uma lente bem cara, eu paguei algo em torno de $2.000, aqui no Brasil ela também custa aí os 14, 15 mil reais, mas é uma lente que eu gosto muito porque ela é muito versátil, começando pelos 16mm, é uma milimetragem que eu utilizo muito, especialmente quando eu tô em ambientes fechados, quando eu quero fazer uma imagem mais de arquitetura ou alguma coisa desse gênero. Eu sempre evito filmar, por exemplo, pessoas em 16mm porque isso pode causar
causar uma distorção que não fica tão legal quando a gente filma uma pessoa falando, por exemplo, o rosto de uma pessoa. Eu diria que essa lente vale muito o investimento, porque é uma lente muito versátil, eu gosto muito desse range de 16 a 35mm, e outra coisa que eu gosto muito nessa lente é a estabilização dela. Combinado com a estabilização do sensor da câmera, faz com que a gente consiga imagens super estabilizadas, ou seja, somente a câmera e a lente com uma boa estabilização, eu consigo fazer imagens com a câmera na mão muito legais, e isso permite com que eu consiga ir sozinho, por exemplo, gravar alguma coisa e fazer imagens super estabilizadas, tanto em 16mm quanto em 35. E essa lente com estabilização e sendo uma lente super versátil, facilita muito o momento que eu tô filmando. Além disso, é uma lente com abertura 2.8, o que faz com que a gente consiga filmar em alguns ambientes com menos iluminação, ainda mais combinado com essa câmera Sony A7 IV, que tem um ISO muito bom. É possível fazer algumas imagens mesmo de noite. Então é isso, essa lente, eu sei que ela é cara, mas ela realmente vale o investimento. É um equipamento muito versátil que vai te ajudar a conseguir captar qualquer tipo de imagem e, com certeza, aumentar a qualidade dos nossos vídeos. Eu também tô viajando com outras 3 lentes, que são lentes de cinema. São lentes um pouco mais baratas, na verdade, mas elas são lentes completamente manuais. Como eu trabalho bastante com fotografia e vídeo, eu investi em um kit de lentes de cinema, há 2 anos atrás, mais ou menos, que são do modelo 7 Artisans. São lentes que eu comprei no AliExpress também, são lentes chinesas. Essas lentes de cinema, elas são completamente manuais. Eu não utilizo elas o tempo inteiro para todos os tipos de trabalho, mas em alguns momentos elas trazem um look muito bonito também para as imagens. Eu gosto muito de sair de noite, por exemplo, com a 35mm ou com a 50, e elas têm uma abertura manual de T1.5. Então faz com que a gente consiga regular perfeitamente a luminosidade que vai entrar na nossa cena. E vamos para o último item de fotografia que não poderia faltar na minha viagem. Número 5, um drone. O drone, eu gosto de dizer que é uma ferramenta que simplesmente nos permite fazer imagens que são impossíveis de serem feitas com uma câmera, a menos que você tenha um helicóptero, é claro. Então essas imagens aéreas fazem com que as nossas produções tenham uma cara muito mais profissional. Eu sei que é um investimento bem alto. O modelo que eu estou utilizando agora é um DJI Mavic Air 3. O Mavic Air 3 é um dos primeiros drones da DJI que conta com 2 câmeras, com milimetragens diferentes, mas com a mesma qualidade de sensor. É claro que não é um investimento barato, eu acho que o meu eu paguei em torno de 14 mil reais. A linha Air geralmente é uma linha mais em conta, é uma linha mais barata, não tão profissional, mas esse drone ele realmente me surpreende a cada voo que eu faço. Eu sinto que ele tem uma estabilidade muito grande, ele já conta também com a nova tecnologia de transmissão do controle para o drone, então eu sinto que o sinal dele é muito melhor do que outros drones que eu já tinha utilizado no passado. E o fato de ter 2 lentes, uma lente 24mm e uma lente 70mm, isso faz com que a gente consiga produzir imagens muito legais. Antes desse drone, eu nunca tinha feito imagens aéreas em 70mm, e eu confesso que eu tenho utilizado muito essa milimetragem da lente, porque faz com que a gente consiga produzir uma imagem mais cinematográfica lá de cima, sabe? Então é muito doido, realmente produz uma imagem com uma qualidade muito legal. O Air 3 é um drone compacto e dobrável, né, como vários outros, e o tempo de bateria dele é de 46 minutos. Com esses 46 minutos dá pra fazer um voo bem longo, é muito massa, tipo, dá pra ficar bastante tempo no ar, explorando ângulos diferentes, explorando também movimentos de câmera diferentes, e a gente não fica sempre naquela pressão ali de que, meu Deus, vai acabar a bateria, eu preciso voltar. Ele conta com uma nova tecnologia também de fazer com que ele consiga desviar dos objetos de uma maneira mais precisa. Eu já passei por algumas situações onde eu tava filmando com o drone, enquanto eu dirigia o carro, né, eu queria fazer uma imagem do carro na estrada, e o drone, ele literalmente, ele consegue reconhecer de uma maneira muito precisa quando tem alguma árvore ou quando tem algum obstáculo, e aí dá pra configurar ali no controle se você quer que ele pare, se você quer que ele desvie do objeto e assim por diante. Então o drone pra mim realmente é uma ferramenta indispensável pra fazer imagens muito legais, imagens contemplativas e imagens também que façam com que os meus conteúdos tenham um quezinho a mais. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar é que ele filma em 4K até 60 quadros e ele também filma em 10 bits, ou seja, a gente consegue ter uma qualidade ali de colorização depois, na pós, muito legal. E eu acho muito legal isso porque como eu tenho uma câmera que filma em 10 bits e eu também tenho um drone que filma em 10 bits, todas as minhas imagens eu consigo criar um look e uma cara, uma cor mais legal e não fica aquela discrepância tão grande assim, sabe, da câmera para um drone um pouco mais barato. Bom, gente, é isso. O sol já tá se pondo aqui de novo. Eu queria agradecer você que ficou até aqui agora assistindo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações também. E eu vou estar aqui produzindo mais conteúdos como esse pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo.